E agora, aquele momento alegre de tanta luz e aprendizado. Nós temos a felicidade imensa de convidar o nosso palestrante, o Gustavo Silveira. Este jovem muito querido é expositor espírita e natural de Araxá, Minas Gerais. Atualmente reside em Uberlândia, estado de Minas. Colabora no Grupo Espírita Leão Denis, é também palestrante do Espíritanet e de outros podcasts que vocês vão encontrar muito facilmente na nossa internet. Vamos, assim, receber com muito carinho o Gustavo Siqueira, que mergulhará no tema Chico Xavier, Evangelho e Vida. Seja bem-vindo, querido. Jesus, filho bom. E hoje, tendo a oportunidade de falarmos sobre esse que, acho que no coração de muitos, eu tô nesse muitos, né? Esse que é a inspiração para nós espíritas enquanto homem de bem, enquanto aquele que soube traduzir evangelho em vida. Por isso, quando nos foi sugerido, né, que falássemos sobre Chico, a gente pensou assim, não, vamos falar do Chico, do evangelho e da vida. Porque algo que é, não sei se unânime, mas muito comum naqueles que escreveram sobre o Chico, que falaram sobre o Chico, é que, embora falem e destaquem a extraordinária mediunidade de que era portador, não ficam apenas nisso. Porque eles poderiam dizer assim, o Chico, um grande médium, né, psicografou aí vários e vários livros, fez muitos trabalhos de caridade, trabalhos até que nem são tão comentados, poderiam dizer e dizem. Mas o que chama-nos a atenção, e é o que nós gostaríamos de abordar hoje, é que eles não falam apenas disso. A Sueli, quando escreveu o livro Testemunhos de Chico Xavier, ela disse assim, Chico psicografou mais de 400 obras. A maior delas é a sua vida. Uma vida de testemunhos, de exemplificação, uma vida de trabalho, uma vida que talvez traduza aquela mensagem do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo chamada Obreiros do Senhor, em que o Espírito da Verdade diz assim, aos mais fiéis, aos trabalhadores mais fiéis, serão dedicados os postos mais difíceis. O Chico conseguiu vivenciar isso, né? Conseguiu viver isso. E por isso, o nosso intuito aqui hoje é de focar nessa parte. É de trabalhar esse aspecto. Porque a gente considera que ficar falando dos casos da vida do Chico, e a gente poderia aqui, acho que daria reflexões maravilhosas, né? Se a gente ficasse falando dos casos da vida do Chico, talvez a gente perdesse um pouquinho de uma aplicação mais evangélica, ou talvez a gente perdesse um pouquinho de um senso que é olhar para o Chico como um espírito em evolução. Porque a gente vai contando os casos, e é tanta coisa, né? Eu até brinco lá com o pessoal, nossa casa espírita, fala assim, eu não condeno e nem julgo aquelas pessoas que conviveram com o Chico e que hoje meio que idolatram ele, assim, né? Como se fosse
um Deus na Terra. Eu não julgo, porque ontem mesmo, né, a gente estava conversando com o pessoal lá da Seara Bendita e uma companheira lá falando assim, olha, quando eu me aproximei do Chico, eu chorei. O que ele falou? Falou, nada. Ele só chegou. Ele chegou e eu chorei. E o mais curioso é que ela não é a única pessoa a relatar isso. Não foi só ela que relatou. Foi quando eu vi o Chico, eu chorei. Então você imagina que você conviva com uma pessoa que você não precisa falar nada para ela e ela já sabe tudo que você está passando, pensando, sentindo. Cara, isso aí é Deus na Terra mesmo, né? Então eu não condeno a pessoa que olha para o Chico e delira. Eu não condeno, não. Porque eu não tenho nenhum outro exemplo igual. Assim, ó, a gente tem muitos nomes, mas que uma pessoa que tenha trazido tantas contribuições e tenha vivenciado tantas experiências extraordinárias como o Chico, aí pode ser uma deficiência minha, né? Mas eu não tenho outro que eu possa dizer que se aproxime. Então é muito normal que a gente perca um pouquinho da medida, né? Por isso nós quisemos acrescentar no tema Chico Xavier, Evangelho e Vida. Porque no fundo, acho que o fundamental aqui é a gente não perder de vista que o Chico é um espírito também com as suas lutas, também na sua evolução. Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de comentar. Eu tô vermelhinho assim, mas tá tudo bem, tá? Foi só um tratamento que eu fiz, estou me recuperando ainda. Mas tá tudo bem. E para isso, né, para a gente poder abordar o tema da maneira como a gente gostaria de trazer, eu fui num livro chamado 30 anos com Chico Xavier, do Clóvis Tavares. O Clóvis, ele, por mais que nem todas os entendimentos do Clóvis eu particularmente concordo, mas o Clóvis ele conseguiu olhar para o Chico e perceber que aquilo, né, que tanto a gente fala, né, não era um espírito puro cumprindo uma missão na Terra, era um espírito em evolução trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Acho que o Clóvis conseguiu sentir isso, ele conseguiu perceber isso, embora, como todos, né, profundamente impactado. Profundamente impactado. Mas o Clóvis destacou uma coisa aqui na introdução do livro que eu acho que expressa exatamente o que a gente gostaria de trabalhar. E aí a gente vai fazendo alguns comentários para extrair dessa fala do Clóvis o que é de essencial, porque a gente pode passar a vida inteira idolatrando o Chico e vai dar tudo certo, tá tudo bem. Mas nessa hora eu sempre me lembro de uma mensagem de Emmanuel que encerra o livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem se chama Façamos a Nossa Luz. E o que o Emmanuel vai comentar ali é assim, a gente convive com um ser iluminado e corre um risco muito grande da gente achar que a luz dele é nossa. Então, você imagina que a pessoa ao lado do Chico, ela era melhor do que ela era normalmente, né? Ou como o Haroldo gosta de brincar, a pessoa ia lá para os trabalhos das cartas psicografadas para assistir, né, para tentar receber uma carta. E ficava lá tanto tempo, porque o Chico ficava 8, 10, 12 horas psicografando, que a pessoa cansava de ser ruim. E ela passava a ser boa, de tão cansada que ela estava, né, de tão exausta. Então ela, assim, já chegava no final do dia, né, ela estava exausta, assim, já não estava com vontade de brigar mais, né, de debater, discutir, porque estava exausta, né. Então a pessoa na presença do Chico, ela experimentava uma sensação e uma postura diferente.
Eu acho que o risco que a gente corre de ficar idolatrando o Chico é como se a gente quisesse viver na luz dele. Só que o trabalho é de fazer a nossa. Então a gente pode ficar aqui falando dos casos, quão impressionantes eles são, quantos eles são, né? Inúmeros. O Chico, só de livro escrito sobre a vida dele, é mais de 100. Pessoas que conviveram com ele e que se sentiram tão tocadas pela presença do Chico que elas quiseram escrever sobre ele. Mas eu acho que é um risco muito grande da gente fazer isso, porque a gente perde a noção de que o essencial não é idolatrar o Chico, mas é tentar compreender o Evangelho como ele compreendeu. É tentar absorver do Evangelho o que ele absorveu. O que um espírito entendeu de Evangelho para ele compartilhar um trabalho espírita, espiritual, por quase 10 anos com uma pessoa, a pessoa abandona o trabalho e ele não julga. O que uma pessoa tem que entender do Evangelho para conseguir exemplificar isso? Partilhou livros, partilhou história, vida. E aí a pessoa chega num dia e fala assim: Chico, tchau, tô indo embora. Aliás, nem tchau deu, né? Só foi. O que é que um espírito tem que absorver do Evangelho para viver uma situação dessa e não julgar quem está saindo? O que um espírito tem que absorver do Evangelho para chegar como ele, em determinado ponto da vida, e dizer assim: saudade das garfadas da madrinha? O que tem que absorver do Evangelho para conseguir passar por uma situação em que ele compara o momento atual e o momento em que ele levava garfadas da madrinha e fala assim: que saudade das garfadas da madrinha? O que um espírito tem que absorver? Como é que um espírito pode compreender o Evangelho, ou o que é que ele tem que compreender do Evangelho para chegar com 92 anos, cansado, doente, e respondendo com amor, com atenção? Porque eu gosto muito de assistir as entrevistas do Chico, embora eu lamente um pouco que as mais frequentes entrevistas tenham acontecido já com ele mais velho, né? Mas ainda assim, me toca muito entrevistas como ele deu para o Gugu em 95, 97, entrevistas que ele deu assim poucos dias antes de desencarnar, e tá lá o Chico com dores, incomodado, tá difícil, e tá lá respondendo o repórter. A pergunta aqui é: o que esse espírito enxergou no Evangelho? Porque a fonte foi o Evangelho, né? Então, queria ler alguns trechos, porque a introdução é um pouco longa, do livro 30 anos com Chico Xavier, mas eu acho que traduz muito o que o Chico conseguiu absorver. Porque isso é o essencial. O Clóvis escreveu assim: Francisco Cândido Xavier nunca atribuiu a si mesmo qualidades de missionário, nem jamais se julgou detentor de poderes especiais ou virtudes sobre-humanas. Em 30 anos de convivência fraterna, que se completam em 1966, devo afirmar, não para glorificá-lo, pois ele é realmente humilde, sempre dispensou louvações do mundo,
mas em testemunho da verdade espírita, que o nosso Chico sempre considerou as faculdades que inegavelmente possui como aqueles talentos da parábola evangélica, que ele deveria multiplicar no serviço do bem e em favor do próximo, na posição de servidor consciente e vigilante. Consciente e vigilante. Nunca lhe saiu da mente e do coração o conceito de que sua mediunidade é depósito sagrado pelo qual responderá um dia. E aí Clovis cita, né? O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Algo que eu comento bastante, porque realmente me marcou muito, foi uma entrevista que o Chico deu para a Hebe. E a Hebe, ela inicia a entrevista perguntando para o Chico assim: Chico, você é uma pessoa que sempre fez o bem ao próximo, você sempre cuidou do seu próximo, você sempre trabalhou em favor das pessoas. Não teve um dia que você acordou e falou assim: cansei, não quero mais ajudar o meu próximo, não quero mais trabalhar pelo próximo? Não teve um dia que você cansou, não? Aí o Chico responde, né, agradece a Hebe, fala que a bondade da Hebe é muito grande e tudo. Aí ele fala assim: Hebe, eu não me considero uma pessoa que fez ou que faz o bem. Tudo que eu busquei fazer foi cumprir o meu dever. Eu acho essa resposta muito especial porque ela traduz como que o Chico não tinha nenhuma expectativa de recompensa ou de ganho perante o que ele fazia. Porque, assim, é claro que ele fazia o bem. A questão não é essa. É claro que ele ajudava as pessoas. Sobretudo se a gente for numa classificação binária, né? Bem ou mal. Assim, você acha que ele fazia bem ou mal? Não, é claro que ele fazia o bem. A questão é como ele se portava perante o que ele fazia. Como que ele sentia perante aquilo que ele fazia. Porque o complicado de você ficar alimentando a ideia de que você faz o bem, tem várias complicações por causa disso, mas acho que o ponto principal é você dizer assim: bom, eu tirei 10 na prova. Dá aqui minha casinha em nosso lar, porque eu tirei 10 na prova. Fui bem pra caramba, fiz o bem que eu podia fazer, fiz todo o bem que eu podia fazer. O problema de dizer, falar eu faço o bem, é porque demonstra que não há nenhum tipo de... como é que eu posso dizer? Não há nenhum tipo de desapego ou a gente não consegue enxergar a falta de expectativas. Fala, eu fiz o bem. Claro que a gente faz, é claro que a gente busca fazer, mas a percepção do Chico é muito nobre. Olha, eu não estou aqui julgando se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal. Porque, no fundo, o que importa é, você está cumprindo o seu dever? A questão é que é muito fácil a gente desviar do dever em nome do bem. Muito fácil. Tem pessoas que são capazes de aceitar absurdos, porque elas acham que estão fazendo bem. Então, comentávamos isso ontem também. É perigoso, porque tem centro espírita que é capaz de deturpar a doutrina espírita em nome da caridade. Ah, não, a gente não pode falar, fica chato, né? Como assim fica chato? Não, a gente não pode, tem que ser caridoso com o irmão. Fala assim, aí você vai deixar ele jogar o trabalho no lixo? Esse é o problema. Você acha que você está fazendo o bem de deixar uma pessoa bagunçar as coisas. Não, a gente tem que ser caridoso, misericordioso. Fala assim, e os espíritos estão trabalhando? Nós não vamos ser caridosos com eles, não, né? Cumprir o meu dever. Qual é o seu dever? Eu me lembro, sempre cito isso também, né? Um caso que pude acompanhar mais de perto.
de um companheiro da reunião mediúnica que estava visivelmente passando por um processo de fascinação. E alguns espíritas dizendo assim, não, a gente tem que deixar ele no trabalho, você vai tirar ele? Vai, ué. Por quê? Porque ele não está bem. O que é descaridade? Você fechar a porta da casa e falar assim, meu amigo, você não está bem, volta aqui quando você estiver. Aí é descaridade. Agora, amigo, você não está bem, vamos estudar junto? Vamos trabalhar, vamos fazer outra atividade para você se reequilibrar, daí você retorna? Percebe? O problema da gente falar que faz o bem é porque a gente vai entrar numa questão muito mais difícil que é assim, o que é o bem? Você já entendeu o bem completamente para dizer que o faz? Eu acho que é difícil. Porque a gente é tão egoísta e orgulhoso ainda que as nossas percepções de bem e mal estão entranhadas nesses vícios. Outro equívoco é eu achar que fazer o bem é assumir todos os trabalhos possíveis, aí eu me esgoto, em 2 anos eu largo tudo e vou embora. Porque eu não podia dizer não. Ah, não posso, não. Eu estou aqui com tempo livre, vou pôr mais uma atividade. Falei assim, olha, se você dá conta de fazer isso, maravilha, segue a sua vida, segue em paz. Que bom que você consegue. O Chico dormia 4, às vezes 2 horas por noite. Ele conseguia, né? Eu não. Se eu não dormir umas 10, não dá. Preguiçoso até, né? Então, se está bem, tudo bem, está tudo certo. Mas tem gente que faz isso por peso, né? E não raro a gente ouve as pessoas dizendo assim, não, é porque eu sou muito devedor, por isso que eu estou trabalhando muito. Eu falei assim, nossa, mas não tem motivo melhor para você trabalhar, não? Porque a minha preocupação é assim, então quando acabar os débitos, você está de olho já na aposentadoria, né? Fala assim, eu vou trabalhar enquanto eu dever. Quitei, tchau, né? Então, Chico, eu diria de maneira muito perspicaz, porque a Hebe não fez a pergunta mal intencionada, mas muito perspicaz, o Chico olhou e falou assim, Hebe, eu não me considero uma pessoa que fez ou faz o bem. Eu andei tentando cumprir o meu dever. Porque tem hora que o dever vai ser algo que o orgulho vai interpretar como maldade. Mas toda vez que o orgulho interpreta como maldade, você pode ter certeza que está no caminho certo, né? Porque é isso. Caridade não é covardia. Caridade não é conivência. Existe um dever. Um dever que se impõe. Se nós estamos aqui em nome da doutrina espírita. Se você não quiser a doutrina espírita, eu vou ter que te dar mais tempo. Não é que eu vou ficar com raiva, não é que eu vou te odiar, não, mas vou ter que te dar mais tempo. Porque você precisa entender o que é a doutrina espírita para você conseguir trabalhar. Senão é como o Raul Teixeira tem uma fala mais dura, né? Ele falando assim, às vezes você tenta convencer o católico a ser espírita, e você tem que tomar, não é que não pode, perfeitamente, né? Mas tem que tomar um cuidado para ele não querer chegar aqui e montar um altar para o Dr. Bezerra, com a vela. Porque a doutrina espírita é uma doutrina do pensamento e da vontade. Kardec chega a escrever isso na livro A Gênese. O pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para o corpo. Então eu não posso apresentar a doutrina espírita deturpada, só para agradar. Essa é a diferença de fazer o bem e cumprir o dever. Porque eu estou cumprindo o meu dever aqui. Olha, você não vai continuar na reunião mediúnica porque eu não posso comprometer um trabalho de crescimento para o grupo inteiro e para os espíritos atendidos só porque você vai ficar melindrado. Então, aí, o companheiro foi afastado da reunião,
ficou 3 meses afastado do centro, né? Claro. Tem que dar o tempo da pessoa também. Ficou chateado, ficou triste, ficou melindrado, afastou 3 meses, voltou, 6 meses de estudo, aí falou assim, agora nós vamos ver como é que você está. Você está bem? Pode voltar. E aí voltou. Aí prossegue o Clóvis. Chico sempre me deu a impressão de uma vela que ardia, alumiando a todos e se consumindo a si mesma em sublime oferenda de amor e sacrifício. Ele mesmo, todavia, não percebe isso, nem dá tento dessa verdadeira e contínua emulação, a lembrar o belo verso de Walt Whitman: quando dou-me a mim mesmo. Quando dou-me a mim mesmo. Eu não sei com qual intuito o Clóvis citou esse verso. Mas acho que ele traz aqui uma ambiguidade boa, porque o Emmanuel tem uma mensagem no livro Fonte Viva, capítulo 60, intitulado Esmola. Nesse capítulo, o Emmanuel vai analisar uma fala de Jesus que é assim: e quando fordes dar esmola, dê daquilo que tendes. Então, o Emmanuel vai prestar muita atenção no verbo ter aqui, né? Dar daquilo que você tem. Quando for dar esmola, dá daquilo que você tem. Aí o Emmanuel meio que faz uma reflexão assim: o que a gente tem? O que é seu de verdade? O que você pode olhar e falar assim, não, isso aqui é meu? O quê? Aí fala assim, o dinheiro que está na sua carteira? Fala assim, infelizmente, não. Uma vez na reunião mediúnica, o Espírito falou assim, a gente não dá bem material, a gente só repassa. Porque o bem material não é meu. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é uma transferência. Não era meu, não vai ser do outro também, mas eu usei e agora ele vai usar. Só isso. Por isso que a gente sofre, né? Porque eu acho que o celular é meu. Está comigo, por enquanto. Então, a mudança que o Emmanuel faz aqui, tem um jogo de palavras que eu acho muito interessante. Ele diz assim, dar daquilo que a gente tem é diferente de dar daquilo que a gente detém. Bem material a gente detém. Eu detenho o celular, por quê? Porque nesse momento ele está na minha posse. Ele está sobre a minha guarda. Mas daqui a pouco... Não estou falando que eu posso fazer não, tá, Jesus? Não consigo comprar outro, mas... Então, no momento, ele está comigo. O relógio, o corpo, no momento está comigo. Mas Jesus diz, dar esmola daquilo que você tem. O que é seu de verdade? O seu sentimento. As suas ideias. O seu acolhimento. A sua presença. Isso é seu. E é um seu, tão seu, que talvez não tenha outro que fará da mesma maneira. Aí não sei se graças a Deus, né? Ou não, mas enfim. Se tem outro não vai ter outro que vai fazer do mesmo jeito que você. Então é seu. Então quando dou-me a mim mesmo. Porque eu estou entregando daquilo que é meu para o outro. É o meu sentimento, é a minha presença. Por isso, nós iniciamos a fala destacando que as pessoas, quando vão falar do Chico, elas falam sim da mediunidade, claro que falam. Mas não falam só da mediunidade. Falam da convivência. Falam de um abraço que recebeu. Lá em Uberlândia, tem uma companheira nossa lá, do GELD mesmo, que é o centro que
que eu atualmente estou vinculado, e a mãe dela era funcionária da casa do Chico. Então ela a limpava, né? Às vezes cozinhava lá. Aí ela contou pra gente como é que o Chico dava dinheiro pra mãe dela. Então o Chico escondia o dinheiro na mão e chamava o gato para fazer carinho no gato. E punha a mão assim, ó, e chamava ela para fazer carinho junto. Do que ela punha a mão em cima da mão do Chico, o dinheiro ia, ela pegava. Ninguém sabia. É o jeito dele de fazer. É a presença dele, é o carinho dele, é a atenção dele. Assim como pode ser a nossa. É o carinho, é a atenção, é estar presente. Porque hoje a gente está com dificuldade de estar presente. Porque toda hora apita uma mensagem, chega uma ligação, você lembra de uma coisa. A gente está com dificuldade. Então, essa noção do quando dou-me a mim mesmo, né? Eu me entrego, mas também num outro sentido. Quando eu dou, sou eu que estou recebendo. Quando eu estou dando, eu me dou também. Eu também recebo. E eu acho que só dá para a gente experimentar isso quando a gente considera os atos espontâneos que a gente tem, né? Espontaneamente a gente vai lá e faz, a gente vai lá e olha. Quando é espontâneo, a gente consegue perceber o tanto que é bom, né? Quando a gente consegue fazer esses atos, né? Mais espontaneamente, a gente entende aquela fala atribuída a Santo Agostinho, né? Se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Porque o ato espontâneo de olhar para o outro, de dar atenção ao outro, traz para nós também um alimento. Aí, tem um parágrafo aqui que eu gostaria de focar. Porque o Clóvis entra numa questão aqui, que é o quanto que o Chico não gostava de projeção pessoal. O Chico não gostava disso. Eu acho que essa é uma lição muito valiosa, porque, do meu ponto de vista, se você me perguntasse assim, você acha que o Chico fez muito ou fez pouco? Eu, que não tenho nem 10 anos de espiritismo, falaria assim, o Chico fez absurdamente muito. Porque a coisa que o Chico menos fez foi psicografar livro. E só aí foi 400. Você imagina, o que ele menos fez foi psicografar livro. Então você acha que o Chico fez muito ou fez pouco? Eu acho que ele fez muito. Mas se você fizesse a mesma pergunta para o Chico, o que você acha que ele responderia? Chico, você fez muito ou você fez pouco? Aí eu me lembro de uma outra entrevista que também assim, porque essa da Hebe que nós estamos e essa que você está agora, para mim foi assim as mais impactantes, mais até às vezes do que o próprio Pinga Fogo, embora o Pinga Fogo seja riquíssimo. O Gugu pergunta para o Chico assim, Chico, vai ter um novo Chico Xavier daqui a 100 anos? Nossa, que pergunta difícil, né? Vai ter um novo Chico daqui uns 100, 1000 anos? Vai ter outro Chico? Aí o Chico olhou e falou assim, eu não sou nada. Eu sou uma formiga aí que está andando pelo planeta. Ou em outro momento ele falou assim, eu sou um capim. Você corta, nasce outro. Aí você fala assim, nossa, se o Chico não fez nada, né? O que sobra para mim, né? A questão é que, aí é o que o Clóvis está discutindo aqui, por isso depois vou focar num parágrafo. O Clóvis está discutindo aqui, olha, o Chico, ele tinha tanta noção, você imagina a noção que o Chico tinha de vida, de espiritualidade, de universo, como aquele caso que o Emmanuel levou ele, né, para só ver o sistema solar, aí começou a ver a Via Láctea, deu vontade de tomar um café, né, voltar a tomar um café. Você imagina a noção que esse espírito tem de vida.
Porque aí você começa a pensar assim, só no sistema solar tem mais 7 planetas. E nós estamos falando de um sistema em bilhões de outros sistemas de uma galáxia, que é só uma em outras trilhões de galáxias, de um universo que a gente nem sabe se é um só. O que é muito? Por isso que é muito orgulho a gente bater no peito e achar que fez muito. Não, mas eu trabalhei 40 anos. Falei assim, mas só a Terra tem 4,5 bi de ano. O que é 40? Divide aí. Depois você pega na calculadora e divide 40 por 4,5 bilhões de ano. Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa da astronomia falar, ela dizendo assim, se nós pegássemos, se a gente fosse comprimir, né, toda a história do universo, fizesse a proporção de todo o tempo que a gente acha que o universo existe, que é 13,8 bilhões de anos, e comprimisse como se isso fosse um ano, dia 1º de janeiro de 2025 é o momento do Big Bang, né, entendido hoje pela ciência. E o momento atual é como se fosse 31 de dezembro. A Terra teria surgido em setembro. E o ser humano na Terra? 31 de dezembro, às 11 horas, 59 minutos e 58 segundos. 2 segundos atrás. Então o que é muito? Eu fiz muito. Então a gente olha a fala do Chico e acha que o Chico está se desprezando. Eu não acho que é, não. Eu acho que é um espírito com profunda noção de realidade. Para mim é muito. Eu não estou dizendo que eu acho que é pouco. Para mim é muito. Mas o que eu não condeno é o Chico falar que é pouco. Porque o que esse espírito entende de vida, de criação... Não sei. Quantas encarnações tem que o Chico está trabalhando? Não sei. Para eu poder falar que os 75 anos é muito, então eu entendo ele falar que não é. Mas é curioso porque a gente faz 10 anos de trabalho e acha que é muito. Não, mas eu dou passe toda semana. Falei, que bom. Continue fazendo. Faça o que você pode. Só não caia na ilusão de achar que é muito. Por quê? Assim, eu não queria desanimar, mas não é. Não é muito. Mas não é porque a gente é insignificante ou a gente não tem valor. Não é porque não tem como ser. Você imagina, Jesus é o governador do orbe, do planeta. Mas aí ele encontra com um Cristo que é da galáxia inteira. Sabe? Então, a questão, assim, o que a gente poderia resumir a fala aqui é assim, ó, a pessoa que acha que ela faz muito, ela conhece pouco. Basicamente, o tanto que ela acha que ela faz é inversamente proporcional ao tanto que ela conhece. Porque a coisa que mais traz humildade é conhecimento. Eu estou trabalhando agora com a inteligência artificial. E eu achei que eu era bom em matemática. Eu cheguei a achar que eu era bom. Por quê? Fiz cálculo 1, não reprovei. Fiz cálculo 2, não reprovei. Cálculo 3, não reprovei. Aí cheguei na IA e falei, besteira, isso aqui eu pego um dia aqui lendo um artigo e vou entender. Gente, por GPT te falar oi, acontece tanta coisa, matematicamente falando, que eu nem me arrisco a citar. Porque é um negócio, é bom demais. Inclusive, se você acha que você é bom em matemática, dá uma lida. Chama Attention is all you need, o artigo que trouxe a arquitetura. Dá uma lida lá. Você vai ver que... Então, você está achando que é grande? Vai estudar astronomia, sabe? Não precisa ser... O espiritismo é maravilhoso. Mas você pode ir para tantas áreas da ciência para você perceber que a gente é o pó do pó. E não falo isso como desprezo. Não. Porque isso não tem a ver com valor. O que a gente faz é muito pequeno, mas eu não estou dizendo que é desvalioso. Não, isso não. Como Emmanuel vai dizer no capítulo 106 do Palavra de Vida Eterna, ele diz assim, toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite.
Então não estou dizendo que não tem valor, só estou dizendo que não é muito. Percamos a pretensão de fazer muito e de achar que faz muito. Por quê? Porque isso não ajuda. Pelo contrário, eu nunca vi uma pessoa falar que faz muito para ajudar. Ela só fala que faz muito para reclamar de alguém. Ah, não, mas eu faço tanto nessa casa aqui e o fulano não faz. Né? Esse que é o problema. Mas aí, o parágrafo aqui que a gente queria ressaltar, o Clóvis escreve assim: muitas vezes não faltava aos comentários sobre o assunto aquela nota de sadio bom humor, tão conhecido de que todos com ele privam, visando colocar, o Clóvis comentando o bom humor do Chico, né? Visando colocar o espiritismo em sua soberana e legítima posição, equacionando problemas correlatos, Chico citava nosso venerável benfeitor, sempre positivamente interessado em evitar idolatrias pessoais no movimento doutrinário. Diz nosso Emmanuel, acrescentava-me o Chico sorridente, que em nossos campos de serviço não há lugar para emanuetismo, nem chiquismo, nem clovismo, mas apenas para o espiritismo, bem sentido e sinceramente aplicado. Não tem lugar para emanuetismo, nem divaldismo, nem chiquismo. E poderíamos, embora eu não sei se hoje é muito justo, né? A gente poderia até comentar do termo kardecismo. Mas eu entendo o termo porque a noção popular de espiritismo é tão diversa, né? Tão variada, que a gente põe, fala, espírita, mas kardecista. Então eu até entendo, mas a fala do Chico, né? Não tem lugar para emanuetismo, nem chiquismo, nem clovismo, mas apenas para o espiritismo, bem sentido e sinceramente aplicado. Sinceramente aplicado. Eu acho que esse sinceramente aqui, ele tem tanta densidade, porque a gente poderia estar dizendo aqui num sentido de pessoas que aplicam o espiritismo à sua maneira. Então, eu me lembro uma vez que, numa casa que eu trabalhava, a pessoa foi dar passe. E ela foi orientar comportamento. Tudo certo. Aí tinha uma pessoa assim. Ela pegou a mão da pessoa e fez assim. E eu observei. Tá. Às vezes é uma norma da casa, né? Só que eu fiquei pensando assim, e uma pessoa que não tem mão? Não pode tomar passe? Porque ela não vai poder virar a mão para cima. Aí fui procurar saber, falei, é uma orientação da casa? A casa, né, para tomar o passe? Porque às vezes é, né? Tá tudo bem, se tem, tudo bem, mas falei, tem que estar com a mão para cima, se não tiver, se a pessoa estiver mais confortável assim, ela não recebe, tem que pôr assim, recebe pela mão, né? Aí a pessoa falou, não, isso aí é do passista. É claro que o exemplo é meio bobo, assim. Essa questão não é nada demais. Ou é, não sei, mas enfim. O ponto aqui é o quanto a gente aplica o espiritismo à nossa maneira, né? Por isso que Jesus pergunta ao doutor da lei, quando o doutor da lei fala assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Lá na passagem do bom samaritano, Jesus devolve a pergunta, o que está escrito e como lês? Porque eu fico muito pensativo, assim, como que a gente, por ter acesso a um pouco da verdade, que o Espiritismo é isso, né? É Jesus revelando parte da verdade que a gente já é capaz de minimamente compreender, mas o tanto que a gente perde a medida e acha que está com a verdade completa. E aí eu observo pessoas falando, por exemplo, sobre plano espiritual. E a pessoa vem com certezas. Não, o plano espiritual funciona assim, assim, assim. Falei, e você está onde? Eu estou encarnado na Terra. Falei, então vamos esperar um pouco, né? Porque a gente vai estudar, é claro que a gente vai estudar.
Kardec deixou um livro inteiro no Livro dos Espíritos para falar da vida espírita. Só que o que Kardec não perdeu a medida? Ele estudou de plano espiritual? Falei, claro que estudou. Ele estudou como é que funciona o plano espiritual? Estudou com um objetivo. Isso está no livro que é o Espiritismo. Quando o cético faz a pergunta assim, por que os espíritos não vêm revelar a vida nos outros planetas? Como é que a gente faz para chegar nos outros planetas? Como é que a gente faz para desvendar os enigmas do universo? Por que os espíritos não vêm fazer isso? Aí Kardec falou assim, porque isso não é o papel do espiritismo. E aí ele explica, o espiritismo é o estudo do espírito buscando compreender a relação do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Ah, então eu entendi porque eu vou estudar plano espiritual. Eu não vou estudar plano espiritual para ficar imaginando ou tendo certezas de como é que um espírito vive. Por quê? Porque tem tantas formas de viver, tem tantas formas de se organizar. Mas nós vamos estudar plano espiritual, sim, nós vamos estudar espírito, sim, nós vamos estudar mediunidade, sim, para entender como é que isso impacta a vida corpórea e vice-versa. Então Kardec não se preocupou em estudar coisas que iriam ser depois estudadas, né? A gente vê esse avanço, mas Kardec não se preocupou por quê? Porque o intuito era mostrar como o mundo corpóreo impacta no mundo espiritual e vice-versa. Qual a relação? Falou assim, então, temas importantes. Como é que acontece depois da morte? O que acontece depois da morte? Qual é o estado emocional e psíquico dos espíritos depois da morte? Aí, céu e inferno. Como é que os fenômenos físicos, como é que os fenômenos intelectuais acontecem? Mediunidade, livro dos médiuns. Falou, nós estamos aqui para quê? Para quê que nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o nosso objetivo aqui? É desenvolvimento moral, evangelho segundo o espiritismo. E aí vem a Gênese para explicar mais ainda, mais denso ainda, que não há nada de maravilhoso, nem de sobrenatural nos fenômenos, na vida. Então Kardec sempre estudou buscando entender como é que um mundo impacta o outro e como que essa relação se dá e por que é tão importante a gente aproveitar a encarnação. E aí tem espírita brigando com o outro sobre o plano espiritual. Isso me impressiona. Não porque a discussão não tem que ser feita. Vamos estudar, vamos debater. O problema é que tem desunião. A ponto de um chegar para o outro e falar assim, você não pratica espiritismo, porque você acredita nisso e nisso e nisso. Eu falei, que isso? Onde foi que a gente perdeu o ponto? Então, eu acho muito significativo o Chico dizer não tem chiquismo. Por quê? Porque não faz o menor sentido ter. O que nós entendemos de doutrina espírita? O que nós entendemos de amai-vos uns aos outros? E aí eu acho muito significativo, porque no livro Testemunhos de Chico Xavier, tem uma carta do Chico para o Vantuil no momento em que a família do Humberto de Campos estava processando o Chico. Por causa do nome, né? De ter usado o nome, os livros estavam vendendo pra caramba. Então, assim, se é o Humberto de Campos que está escrevendo, então paga direito autoral pra gente, né? Eles processaram o Chico. Aí o Chico escreve para o Vantuil assim, as pessoas estão tentando me defender atacando quem está me atacando. E elas não estão percebendo que isso mais me atrapalha do que me ajuda. Eu queria que elas silenciassem comigo. Mas elas estão pondo lenha na fogueira. Por que isso, né? Porque muitas vezes a gente, eu acho que é um meio termo difícil de alcançar. Eu não vou dizer que é fácil, é muito difícil de alcançar. Mas a gente se põe uma obrigação de defender a verdade. Não, mas eu tenho que defender a doutrina espírita. Eu até entendo
entendo que tem uma parte aqui que a gente tem mesmo, como dissemos antes, né? Se tiver um companheiro que está deturpando as coisas, olha, a gente tem que atuar, né? Kardec mesmo disse isso. Ele falou assim, na Revista Espírita, eu nunca respondi nenhum ataque que foi pessoal para mim. Mas aos que foram à doutrina espírita eu respondi, expliquei, falei, né? Só que é muito fácil, novamente, perder a medida aqui, porque aí a gente acha que a condução do movimento espírita está nas nossas mãos. Fala, gente, ainda bem que não está. Quem conduz o movimento espírita é Jesus. Se a gente achar que o movimento espírita, que o espiritismo está na nossa mão, tem um perigo aqui da gente mais criar mágoa, discussão, briga, de uma maneira desproporcional, do que propriamente vivenciar o evangelho que a gente precisa vivenciar. E eu vou te demonstrar isso com uma pergunta simples. Me fala o nome das pessoas que processaram o Chico, no caso Humberto Campos. Quem foi o advogado? Você não lembra nem o nome do juiz. Isso. Agora do Chico, eu não preciso falar nem Xavier. Que coisa, né? Me fala o nome do último imperador de Roma. Talvez você saiba, que a gente estuda isso na escola. Mas eu aposto que é a minoria. Mas você sabe quem é Pedro, quem é Paulo. Você sabe até quem é Judas. Então o problema da gente achar que a gente vai defender a verdade é que a gente não tem perspectiva de tempo. É por isso que o Gamaliel, quando o Saulo reuniu os doutores da lei para discutir o que eles iam fazer com os cristãos, o Gamaliel levantou e falou assim, olha, eu acho que a gente não tinha que fazer nada. Todo mundo assim, né? Falou assim, porque ou eles estão errados e o tempo vai consumir, ou eles estão com Deus e a gente não pode fazer nada. Porque a verdade, ela precisa ser vivida. O defensor da verdade vive a verdade. Ele não fica debatendo. Tem momento de debate? Pode até ter. Não tem o caso do Bezerra, né? Que o ateu levantou e falou, vamos lá debater? Ele falou, vamos. Você quer debater ateísmo e espiritismo? Vamos. Traz uma pessoa confortada pelo ateísmo. Aí o cara sentou, né? Falou, não tem. Por quê? Porque a gente não está muito preocupado em defender por palavras a verdade. Se o espiritismo é verdade mesmo e a gente ama o espiritismo, a gente vai aplicar primeiro para a gente. Não tem como. Não tem como fugir. Imagina que eu chegue aqui e comece a te dar um tanto de conselho. Não, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia fazer aquilo outro. Aí você me ouve e no final você faz uma pergunta, né? Fala assim, desses conselhos aí que você me deu, quantos que você aplica em você? Eu falei, eu nenhum. Mas aí, você não aplica nenhum? Eu falei, nenhum. Então esse conselho seu não vale nada. Percebe o ponto aqui? Claro que tem momentos e momentos, né? A gente precisa, sim, trabalhar para que o espiritismo possa prosseguir, né? O movimento espírita, ele é coordenado pelos espíritos, mas é também uma instituição humana. A gente faz parte dessa instituição, a gente vai colaborar, a gente vai fazer. Mas o meu receio é a gente ficar levantando bandeira, como se o espiritismo suportasse segmentação. Não, você não é espírita, você não é digno. Eu falei, gente, espiritismo é para os não dignos, né? Se a gente fosse digno, acho que a gente não estava nem aqui, né? Tá encarnado já denuncia muita coisa, né? Aí a gente encerra comentando o último parágrafo.
Chico sempre me repetiu a ideia que de si mesmo faz, sinceramente. Estou na situação da laranjeira de condição extremamente inferior, mas muito inferior quando recebe a enxertia. Os frutos generosos são filhos da planta nobre, que concedeu à laranjeira pobre e triste a honra de lhe ser, por algum tempo, o magnânimo inquilino. Retirada a dadivosa ocupante, a laranjeira que fica é resíduo inútil. E aí o Clóvis diz assim: foi com esse e outros argumentos semelhantes que o nosso Chico sempre se opôs ao meu antigo desígnio de um singelo estudo de sua mediunidade. Porque o Clóvis queria escrever, né, sobre a mediunidade do Chico, aí o Chico falava assim: olha, eu sou a laranjeira inútil, mas foi enxertada uma planta boa. Então o fruto é da planta boa, não da laranjeira, né? E aí o Clóvis falando que pedia ao Chico, né? A resposta, porém, era sempre mansa e humilde. Né? Falava: Chico, posso escrever sobre, né? Para quê, meu bom amigo? Falar acerca de um graveto que se confunde com o pó? Clóvis, se você conseguisse encontrar algo de bom no meu caminho, isso será unicamente a mensagem dos nossos benfeitores espirituais. Se você conseguir enxergar alguma coisa de bom no meu caminho, isso será unicamente a mensagem dos nossos benfeitores espirituais. Porque o que eu mais noto no Chico é a plena convicção de que ele era um instrumento e de que ele não estava no mundo para condenar ninguém. Ele estava no mundo para cumprir o dever dele, consciente de que o dever nem dele e nem de nenhum de nós é ocupar a posição do juiz. Essa, como vai dizer Tiago, há um só legislador e um só juiz, que pode legislar e julgar. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Eu agradeço a sua atenção, a sua presença. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos fortaleça. Muita paz para todos nós.